Hoje, no programa 9 Minutos, a presença de uma liderança religiosa, de uma entidade, de uma instituição que desde que foi fundada há 15 anos, não para de crescer. E é exatamente, inclusive, a propósito do 15º aniversário dessa entidade, a Igreja Evangélica Batista de Vitória, que nós trouxemos aqui o seu fundador e líder, o pastor João Brito, com quem nós passamos a conversar agora. Um bom motivo, inclusive, né, pastor? Prazer em tê-lo aqui conosco. O senhor já esteve aqui em outra oportunidade. Acho que foi do 10º aniversário. É verdade. Um prazer e um privilégio voltar ao seu programa. Grato. É uma oportunidade, inclusive, também de revisitar essa denominação religiosa que só cresce desde sua fundação. Hoje são 48 igrejas filhas, né? 12 em vias de se emanciparem, ou seja, se tornarem autônomas com seus próprios condutores, 7 mil membros, né? Sendo 2.300 a sua sede. Só crescimento. Só alegria nos 15 anos, pastor. Muitas bênçãos, muitas vitórias. Só alegrias não, porque o próprio Cristo disse que no mundo teríamos tribulações. Mas temos, sem dúvida alguma, muito mais razões para agradecer do que fatos a lamentar. Deus nos abençoou ricamente. Estamos completando 15 anos, Eustáquio, e abrimos cerca de 48 igrejas. Não é? Durante esse tempo, temos aproximadamente 7 mil membros, somando a sede, aqui em Jardim da Penha, com as demais igrejas filhas. E como você já adiantou, agora no dia 24, vamos organizar essas, das 48, 12 em igreja. Não é? E nessas 12 igrejas temos cerca de 2.640 membros. Eles estarão recebendo autonomia para darem continuidade à missão. Esses pastores que assumem essas igrejas estão com formação em teologia, são preparados, capacitados para essa nova missão? Praticamente todos têm curso de bacharel em teologia e alguns também têm outras formações também acadêmicas. A teologia ajuda a gente a compreender a fé, pastor? Ah, sim. Veja bem, sem fé é impossível agradar a Deus. E a teologia estuda acerca de Deus, não é? Uma fé sem Deus é crendice. A fé genuína se fundamenta em Deus. Mas a teologia, ela trabalha com algum tipo de especulação intelectual, porque é próprio da fé a revelação, né? Aquele insight interno que aflora no espírito e do qual não se consegue explicar, inclusive de onde ele às vezes provém. Exatamente. Veja, a metodologia da teologia é revelação. No entanto, a revelação não exclui a razão. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos de acordo com a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fé e razão não se excluem, elas cooperam. Então, o fato de eu ter fé não exclui a necessidade de colocar em prática também a razão. Bom, eu acho que é uma oportunidade preciosa de a gente revisitar, até porque não é todo ano que o senhor está aqui, o senhor tem aparecido aqui de 5 anos, revisitar um pouco dos fundamentos doutrinários da Igreja Evangélica Batista de Vitória. O que vocês têm como eixo do trabalho evangélico de vocês? Bom, primeiro que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Segundo lugar, nós adoramos única e exclusivamente a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cremos também que fé sem obras é morta. Então a nossa religião não é meramente contemplativa. A fé cristã nos leva à ação, a exemplo de Cristo Jesus, que andou por toda parte fazendo o bem. Uma outra característica é que a Igreja Batista defende o princípio de separação igreja-estado. Também na questão do batismo. O batismo não faz o cristão.
É o cristão que, consciente da sua fé, pede para ser batizado. Então, uma das nossas características é que, para você ser membro da igreja, você decide ser. Você não é batizado como criança quando não tem consciência. Você só é batizado a partir do momento em que você toma a sua decisão, confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí sim é batizado. E cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Outros aspectos importantes também, no que se refere à ceia do Senhor, não é? Nós cremos num simbolismo. Pão é pão, vinho é vinho. Cristo disse: fazer isso em memória de mim. Na representação simbólica. Apenas uma representação simbólica. Não a transubstanciação como defendido. Nem é transubstanciação. A transubstanciação defende... Transformação, né? Transformação. A transformação do vinho no sangue é a transformação do pão em carne. Nós não cremos, porque o próprio Cristo mesmo partiu o pão, deu aos discípulos e disse: fazer isso em memória. A outra posição também que nós não adotamos é a da consubstanciação. Eles que defendem essa ideia dizem que não há uma transformação, mas há como se fosse um milagre. O corpo está com o pão, o sangue está com o vinho. Não, nós cremos naquilo que Cristo disse. Ele disse: fazer isso em memória. É um memorial. Pão simboliza o corpo, vinho simboliza o sangue. Em 9 minutos hoje nós estamos conversando com o pastor João Brito, da Igreja Evangélica Batista de Vitória. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o pastor João Brito, da Igreja Evangélica Batista de Vitória. Pastor, o senhor mencionou um dos fundamentos doutrinários da Igreja Evangélica Batista que me instiga a lhe perguntar com relação à questão de se ater estritamente à Bíblia Sagrada, né? Há uma compreensão de que a Bíblia oferece vários níveis de compreensão e, consequentemente, é um equívoco se ater ao texto literal da Bíblia, até porque as próprias parábolas de Jesus são carregadas de simbolismo e se sabe que depois de proferi-las, Jesus se acercava dos seus apóstolos da maneira mais restrita e para eles explicava o significado, não sei se a palavra seria esotérica, dava uma interpretação oculto dessas parábolas. Como é que o senhor vê essa questão da interpretação da Bíblia e da sua consideração literal? Veja bem, primeiro você tem que entender como é que a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Nós vivemos na era da graça. Portanto, para nós é o Novo Testamento que tem a última palavra. Agora consideramos o Velho Testamento também, a Bíblia toda. Mas veja, está que a gente não pode ler poesia como quem lê história. Nem podemos ler livros com linguagem figurada como se fossem livros de história. Só rapidamente. Sim, o Velho Testamento é dividido como? Primeiro, no Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, livros da lei. Depois vem os livros históricos. Josué, Juiz, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Esdras, Neemias e Esther. São livros de história. Aí você vem os 5 poéticos, não é? Que Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico de Salomão, não é? Cânticos de Salomão. Aí você vem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e vem os profetas menores, que são em 12, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Ageu, Sofonias, Abacuque, Zacarias e Malaquias. Aí você tem o Velho Testamento. Eu não posso ler lei como leio poesia. Eu não posso ler Levítico como quem leio Provérbios. Está entendendo? Mas e no Novo Testamento? Você tem os 4 evangelhos, que são livros históricos que narram o ministério de Jesus. Depois você vem com o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Depois você tem as cartas paulinas e as epístolas gerais.
E, finalmente, você tem o livro de Apocalipse, que é um livro escrito em uma linguagem completamente figurada, simbólica. Eu não posso ler a história de Jesus como leio o Apocalipse, porque um trata de registro histórico de uma vida, o outro trata de uma mensagem cheia de simbolismos, que serviu para aquela época de uma maneira e serve para nós de outra forma. Então, o grande problema é que, às vezes, a pessoa, por ignorar a Bíblia, por ter um conhecimento raso da Bíblia, lê e troca todo o significado. Se atém à palavra. Se atém à palavra. Você, olha só, eu gosto, às vezes, até de brincar. Eu já pedi para algumas moças lerem, não é, Cantares 1:9. Se você pegar a Bíblia lá, diz assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Isso hoje é uma ofensa. Mas seria comparar depreciação, não é? Uhum. Mas veja bem, na época, comparar uma mulher a uma égua que puxava o carro de Faraó era um alto elogio. E talvez compará-la a uma rosa. O que é uma rosa? Até hoje, sem pensar direitinho, entre uma égua de puro sangue e uma rosa, não é? Mas na cultura da época, era assim o elogio. Você não pode ler a Bíblia sem um conhecimento da época, sem levar em consideração se é Novo Testamento, se é Velho Testamento, se é livro poético, se é livro histórico, se é livro profético. E as pessoas, às vezes, leem e não levam em consideração essas questões. Então, considerando o efeito literal, acabam até deturpando a mensagem. Exatamente. Exatamente. Pastor, o senhor mencionou também que a Igreja Evangélica Batista de Vitória considera que uma fé sem obras é uma fé morta. Que obras vocês realizam? Muito bem. Obras que nós realizamos como igreja, nós, além de pregar o Evangelho, que é a obra mais importante. É essencial, né? É a essência. Nós cremos que o homem não pode ser visto apenas como alma. Ele é corpo, alma e espírito, não é? Então devemos tratá-lo também das suas necessidades, sejam materiais, emocionais e espirituais. Por exemplo, quais são as obras? Além do trabalho de aconselhamento que temos na igreja, temos também, por exemplo, Centro de Recuperação de Homens Dependentes de Droga ou Alcoólatras. Centro de Recuperação para Mulheres Dependentes de Drogas e Alcoólatras. Temos Casa Lá dos Meninos, Casa Lá das Meninas, entre outros. Eu estou citando aqueles maiores, não é? Os nossos Ser Homens, o Centro de Recuperação de Homens, com capacidade para atender até 60 pessoas. O Ser Mulheres, com capacidade para atender até 20 pessoas. A Casa Lá dos Meninos e das Meninas, cada uma com capacidade para atender até 12 crianças. Essas são obras. E o cristão só pode servir a Deus servindo ao próximo. Não tem outra forma. Você não pode servir a Deus, você está dizendo assim, deixa comigo a altura da maré, pode? Deixa comigo a temperatura, pode? Não. A rigor, quando você pensa, eu só sirvo a Deus servindo ao próximo. E a propósito, pastor, nós estamos encerrando nosso tempo, eu estou querendo saber o que esse aniversário da Igreja Evangélica Batista reserva para os convidados e fiéis. Eu estava torcendo que chegasse essa hora, porque eu vim aqui exatamente para falar disso. Eu aproveitei para convidar, não é, os seus telespectadores para estar conosco agora no dia 24, não é, no ginásio Álvares Cabral. Vamos ter um grande culto. Esse culto teremos a participação de Trazendo a Arca, Eduardo e Silvana, e também o pregador pastor Estevão Fernandes. Oportunidade em que teremos vários momentos de louvor e adoração, e também estaremos organizando formalmente das 48 igrejas filhas, 12 como igrejas. Então vai ser uma alegria muito grande ter os seus telespectadores, e quero agradecer a você por essa oportunidade de convidar os seus telespectadores a estarem conosco. Obviamente você é também um convidado especial. Mas no dia 24, mas só no sábado? Sábado,
teremos no Álvares Cabral. Sim. No domingo, na sede da igreja. Em Jardim da Penha. Em Jardim da Penha. E na segunda-feira vamos ter o lançamento do CD Louvores. E na terça-feira, o grupo do Fernandinho Faz Chover. Ele estará conosco. Aonde? Na sede da igreja, em Jardim da Penha. Em Jardim então da tem Penha, programação para sábado, domingo, segunda e terça. Sábado, domingo, segunda e terça. Sendo que sábado é o grande momento, porque estará no Cabral. Eu que agradeço a sua presença aqui, pastor. Vida longa para a Igreja Evangélica Batista de Vitória. Muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do pastor João Brito, da Igreja Evangélica Batista de Vitória. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.